Olá, pessoal. Senhor Jesus abençoe você que está vendo essa aula aqui. Muito obrigado por estar prestigiando o canal Professor Miguel Química. Inscreva aí, por favor. Senhor Jesus abençoe você, sua família, todos nós. Nós vamos ver aqui, pessoal, do nono ano da FUNVIC, né? O capítulo 4, Leis Ponderais, do livro 1. Então, nesse capítulo aí, pessoal, importantíssima leitura, leia bonitinho, faz igual lá, né, a Vitória, lá do nono 2, né, Vi? E outros que estão grifando, leia página 64 a 72, grifa direitinho os conceitos principais lá, que isso vai fixando, você vai fazendo links no seu cérebro, que mais tarde você usa isso em outras situações, problemas, certo? Então, o que que é essencial nesse capítulo, pessoal? Diferenciar sistemas, né? Vamos falar já, e ligar as leis ponderais com a teoria atômica molecular moderna, né, pessoal? De Avogadro, tá? Bom, aqui é a música que a gente vai cantar na sala, o refrão a gente já sabe, né, pessoal? E a gente vai fazer aqui uma analogia, deixa eu pegar o contador, né, da sequência da história, né, da história das leis ponderais aí, né, que são leis das reações químicas do final do século XVIII e início do século XIX, viu, pessoal, tá? Então depois a gente vai comentar isso aqui, viu, gente? Lavoisier, Prost, Dalton, Gay-Lussac e Avogadro, Canizaro foi defensor, ponderais massa só até Dalton, a lei que é volumétrica, estudou francês Gay-Lussac, e depois vem Avogadro, e une todas as teorias, e assim nasceu a sua lei. Volumes iguais, gases quaisquer, totalizam sempre, mesma ATP, o mesmo número de moléculas. Mol é grandeza mensurável, radioatividade, eletrólise, raios X, cinética com gases, só 600 sextilhões. A gente vai treinando devagar isso depois, tá? Segunda estrofe encaixando outros conceitos, né, futuros. Carbono 12 é o padrão, 12U atribuída, programando espectrômetro vem de mais massas atômicas, mas para ser mensurável, a unidade é grama por mol, homenagem ao italiano, brilhante e grande Avogadro. E assim nasceu a sua lei. Bom, a gente vai treinar na sala isso, né, pessoal? Então vamos. A história aqui é um pouco grande, né? Então, lei de Lavoisier, Prost, Dalton, né? Leis ponderais, Gay-Lussac, lei volumétrica, e Avogadro fazendo a união disso tudo, né, pessoal? Bom, e Canizaro defendendo, né? Defendendo o seu compatriota, né? Avogadro no Congresso da Alemanha em 1860, né? Para aceitar o conceito de molécula dele, exatamente esse conceito, né? Esse conceito, esse conceito de volumes e gás, que gases quaisquer totalizam sempre na mesma temperatura e pressão, mesmo número de moléculas, né? Depois a gente leia um pouco sobre isso, pesquisa um pouco, viu, pessoal? Sempre bom, tá? Bom, sistemas então, né, pessoal? Vamos lá, os sistemas, né? Nós podemos ter sistema aberto. Olha lá. Você vê que ele troca, né, matéria e energia com o ambiente, né? O sistema fechado, né? Aí já está trocando somente energia, né? Setinha vermelha, energia. E um sistema isolado, né, pessoal? Que não troca nem matéria nem energia, né? Tá bom? Então temos aí, sistema qualquer porção de matéria, para o nosso estudo aí, né, pessoal? Tá joia? E fronteira é o limite, né? O que que é a fronteira? A fronteira é o limite que vai separar aí o sistema da vizinhança, né? Do ambiente, né? Tá certo? Então a fronteira seria o limite aqui que separa o sistema da vizinhança aí, tá bom? Aí um exemplo aqui, né, pessoal, de que troca de matéria e energia, vaporização, né? A água sofrendo vaporização, tá certo? Passando de líquido para vapor, né? Sistema aberto, né, pessoal? Água fervendo aí já é ebulição, né? Mas pode ser considerado também, né, ebulição também, vaporização, água passando de líquido para gasoso ou ebulição, tá bom? Agora aqui o exemplo aqui, ó, troca só energia com o ambiente. Uma lâmpada, por exemplo, se olhar numa lâmpada para cima aí, igual tá aqui na minha cabeça aqui para cima, né? Tá certo? Tô trocando energia com o ambiente, né? Beleza? Tá? Exemplo, uma lâmpada, né? E aqui uma garrafa térmica, né, pessoal? Uma garrafa térmica, né? Tá certo? Que não troca nem matéria e energia. Na verdade, não há sistema perfeito, né, pessoal? Não há um sistema perfeito, né? Isolado, né? Tá certo? Ó, você vê que a própria garrafa térmica, mais tarde o café dá uma esfriada, né? Mas a gente toma como se tivesse um sistema isolado ideal, né? A gente tá falando aqui no caso, né? Aí, turma, dá uma pausa aí, tá certo? Fazendo uma pausa para resolver exercícios da página 73, número 1, né, pessoal? Tá? Então, lendo com calma lá.
Na cozinha lá, havia uma panela com água fervendo, uma garrafa térmica contendo café e uma garrafa não térmica contendo água gelada. De acordo com o que foi visto em sala, nos sistemas químicos, o estudante pode dizer que a panela contendo água fervente é um sistema aberto, né, pessoal? Acabei de falar, água fervendo, né? Aberto, enquanto as garrafas térmicas e não térmica pode ser classificado como sistema isolado e fechado, respectivamente, né? Certo, pessoal? Beleza? Tranquilo? Faz uma pausa aí que vai tranquilo, beleza? Agora, muito importante a lei de Lavoisier, né, pessoal? Lavoisier. Esse aqui é um tubo, chama tubo de Landolph. Eu já tentei achar para comprar, não estou achando. Se alguém achar, me fala aí que eu quero comprar. Que é muito legal fazer esse tipo de experiência aqui, ó. Porque se você perceber que, ó, a gente vai colocar um comprimido do lado de cá, um comprimido efervescente, vitamina C, um sorrisal, tá bom? Comprimido do lado de cá e a água de cá. E tampar, ó, tá certo? E pesar esse sistema, pesar na balança esse sistema aqui. Depois virar, ó, virar e deixar a reação química acontecer. O que que a gente vai observar? A gente vai observar a lei da conservação da massa. O que que é a lei da conservação da massa? A lei de Lavoisier, né, pessoal? Que sistema fechado, ó, no sistema fechado, a soma das massas dos reagentes, soma das massas antes, é igual a soma das massas dos produtos depois, tá? Então, antes da reação, reagentes, depois produtos. Então, a soma das massas dos reagentes é igual a dos produtos, sistema fechado. Por que sistema fechado? Fechado, pessoal. Porque se for aberto, pode escapar gás, né? Se for uma reação que libera gás, como aqui, por exemplo, CO2, por exemplo, escapa gás carbônico, é da diferença na massa, na hora que você pesar no final, né? Você pesa o sistema, faz a reação que vai pesar depois, se estiver aberto, né? Não vai dar certo, né? Tá certo? Você, vai derramar até. Tá, mas você pode, né, fazer assim, né, e já virar e abrir, se você abrir, aí vai vazar o gás, aí não pode, tá bom? Então tá aí, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né, pessoal? Segundo ele, né? Então, temos o exercício da página 67, o número 1. Então, reação A mais B, reagentes, depois da seta, produtos. Gente, a gente precisa cantar uma música aí que chama, né, na sala também, chama assim, ó, conceituando as reações, antes da seta, os reagentes, depois da seta, os produtos, nas inorgânicas e orgânicas, né? Então, antes da seta, reagentes, depois da seta, produtos, tanto nas reações orgânicas como inorgânicas e vice-versa. Então, temos aí, reagiram 5 gramas de A, pode colocar aqui, e 15 de B, certo? 5 de A e 15 de B, né? Sabendo que a massa obtida foi 12, de D foi 12,5, calcule a massa de C. Então, ali da conservação da massa, né, pessoal? Então, olha lá, vamos lá, né? Então, olha lá. Então, a massa de A foi 5, como falou aqui. A massa de B foi 15, setinha, você coloca um igual aqui. Massa de C, você quer saber, certo? A massa de D, 12,5. Então, 15 mais 5, 20. Tirando aqui, faz a conta, dá 7,5 a massa de C. Tranquilo? Né? Belezinha, facinho, né? Vamos aí? Lei de Berthollet e Proust, né, pessoal? Proust, como queira, né? Tá certo? Então tá aí, ele encontrou, o Berthollet, né, pessoal? Ele encontrou aí, encontrou compostos sólidos, né, que apresentam pequena variação nessa proporção dos elementos, né? E Proust, né, verificou o quê? A composição de uma amostra de carbonato de cobre, né, comprovando a proporção dos elementos era sempre constante, não importando a origem da amostra, né? Então, por isso que é chamado lei dos dois aí, tá bom? Tranquilo? Então, a maioria dos compostos seguem a lei de Proust, né, chamados, né, de Daltonídeos, né, pessoal? Que preservou a teoria atômica de Dalton na época. Então, vamos lá. Então, tá aqui, fazendo exercício aqui, pessoal, capítulo 4, página 73, número 3, né? Então, o que que diz a lei de Proust, pessoal? Diz o seguinte, né? Que as massas que reagem, reagentes, antes da seta, reagentes, antes da seta, as massas que reagem e se formam, vai estar sempre na mesma proporção, pessoal. As massas que reagem e se formam. Então, se tiver excesso, você tem que descontar, que excesso não reage. Que as massas que reagem e se formam estão na mesma proporção matemática. Olha aqui para você ver, ó. Hidrogênio, por exemplo, oxigênio e dando água, ó. Massa de H2 mais O2 dando H2O. Aí 10 gramas, 80 de oxigênio dá 90 de água, assim por diante. Você percebeu, ó? Ó, tá vendo? Ó? A proporção é 1 para 8 para 9, tá? Seja qual for o valor. Seja qual for o valor aí, tá certo? Ó, olha lá, 1 para 8 para 9, sempre aqui nos valores, beleza? Então, essa é a proporção, beleza. Vamos ver. Então, assim, ó, hidrogênio e oxigênio. Vamos colocar, então, a proporção de hidrogênio e oxigênio. Aí, ó. Hidrogênio e oxigênio, 10 para 80, 10 para 80, 4 para 32, 0,3,
0,3 para 2,4, 50 para 400. Viu a proporção? Proporção, divisão, razão, beleza? Aí, 1 para 8, beleza? Proporção constante, tranquilo? Aí, 1 para 8. As massas de hidrogênio e oxigênio, certo? Então vamos lá, a lei de Proust permite o quê, pessoal? Para que a gente vai ver a lei de Proust? É matemática. Na verdade, é uma regra de três, você vai perceber isso, tá? A lei de Proust permite calcular a composição percentual, centesimal, né? Da substância, a porcentagem de cada elemento tem numa substância, por exemplo, assim por diante, tá? Determinar fórmulas moleculares, fórmulas mínimas, né? Então, vamos aqui no exercício, olha lá. Pessoal, quando você pegar um exercício assim, ficar meio em dúvida, dá uma lida geral. Você dá uma lida geral no exercício, com calma, que às vezes você consegue sair da alternativa, tá certo? Né? Aí, falou, ó. É uma lei química que expressa a regularidade dos processos químicos, permitindo explicá-los e também fazer previsões de comportamento de fenômenos que pertencem ao contexto de explicação dessa lei. Por exemplo, a lei das proporções constantes de Proust, ó, lei das proporções, Proust, proporção Proust, beleza? Expressa uma das mais importantes regularidades da natureza. Segundo essa lei, aí você dando uma lida geral aqui, pessoal, né? Olha para você ver, ó. A composição química das substâncias compostas é sempre constante, não importa qual a origem ou método para obtê-las, né? Nós acabamos de ver a proporção aqui da substância composta, ó. A água é H2O, tá? Tá certo? Então a composição química dela é sempre constante, ó. Você vai ter ó, 1 para 8 para 9, né? Formando sempre proporção constante. Percebe? Pode ler tranquilo aqui as outras aqui que não vai encaixar, beleza? Tranquilo? Dá uma lida com calma aí, nas outras também, tá? Para você ver a diferença. Aqui, ó, a composição química das substâncias compostas é sempre constante, não importando qual sua origem, mas depende do método. Não, a substância composta ela tem a proporção dos átomos, H2O. H2O vai ter a proporção de hidrogênio, a proporção de oxigênio, tá certo? Depois a gente vai aprender a calcular isso daí, tá bem? Tranquilo, aí vai, né? Olha lá, a composição química das misturas é sempre constante. Ô, gente, mistura constante, a gente viu nos gráficos, né? Composição de mistura não é constante, mistura varia. Lembra do gráfico? Constante é substância pura. Então, tem conceitos anteriores embutidos aqui, né, pessoal? Né? A composição química das misturas é sempre constante, também não é, né? A gente já falou. Bom, vamos embora. E aqui um exercício, pessoal, é um exercício que não está na apostila, mas excelente para você ver que você tem que descontar o excesso se houver, tá? Então você lê o exercício, ó, olha lá, ó. Vamos ler o exercício, ó. O exercício fala que você tem nitrato de prata, lendo aqui, mais cloreto de sódio, vai originar cloreto de prata, lá, ó. Tá vendo? Dando cloreto de prata e nitrato de prata, tá? Cloreto de prata e nitrato de sódio, né? Beleza. Aí você coloca os valores, olha lá, ó. Vamos colocar os valores. Os valores está aqui. Lendo o exercício, ó. Olha lá. Tá certo? Você tem 3, no texto. O texto está mostrando isso. Você tem 3,40 gramas nitrato de prata, 17 cloreto de sódio. Está no texto, é só ler, tá bom? Dando essa quantidade de cloreto de prata e essa quantidade de nitrato de sódio. Aí, continuando a leitura, aqui, ó, 1,50 gramas de nitrato de prata, mais 0,351 de cloreto de sódio, ó. Beleza? Dando 0,861 de cloreto de prata e 0,51 gramas de cloreto de nitrato de sódio e 0,48 gramas de excesso de nitrato de prata, aqui, ó. E 0,48 gramas, mais 0,48 gramas de excesso de nitrato de prata em excesso. Ó, nitrato de prata em excesso, falou aqui, ó. Belezinha? Cadê o nitrato de prata? O nitrato de prata tá aqui, galera, ó. Nitrato de prata tá aqui. Então, esse 1,5 aqui, 1,50, 0,48 dele tá sobrando. Sobrando, não vai reagir, é sobra, tá? Porque a lei fala o seguinte, as massas que reagem e formam vai estar sempre em proporção constante. E excesso, o nome já fala, excesso, sobra, então não reage, beleza? Então, olha lá, você já faz a diferença aqui, ó. Né? 1 menos 0,41, 1,5, viu, gente? Ah, eu vou ter que corrigir isso aqui. 1,5. 1,5, 1,5 menos, né? Menos 0,48. Tá joia? Vamos lá? Então, ó, 1,5 gramas de nitrato de prata aqui, falou que 0,48 está em excesso. Então, você tirou de 1,5, você tirou 0,48, então ficou 1,02 que reage aqui. Beleza? Então, você vai trabalhar com esse valor. Aí, tá para ver as leis agora. Vamos ver as leis. Então, vamos ver a lei de Lavoisier. Como é que eu vejo a lei de Lavoisier? Na primeira experiência.
Então, vou somar as massas que reagem, ó, 3,40 mais 1,17 é igual 2,87 mais 1,70. Aí você faz a conta, você vê que é igual. Então, está de acordo com a lei de Lavoisier. Experimento 2 agora, ó. Você vai 1,02, não 5. Você tirou aqui o excesso, tem que tirar, senão você vai errar. 1,02, tá? Desse daqui, mais 0,351, e igual, põe igual, 0,861 mais 0,51. Somando aqui, 1,371, 371. Então, tá igual. Então, os dados estão de acordo com a lei de Lavoisier. E se não tivesse, Miguel? Se não tivesse, não estaria. Pronto, não estão de acordo. No caso, estão, beleza? Prost agora. O que é Prost? Prost proporção. Prost proporção. Olha lá. Ó. Massa dos reagentes, massa dos produtos. Olha lá. Massa dos reagentes. 3,40 dividido por 1,02. Aqui, ó. 3,40 por 1,02. Pegou o apontador que eu perdi. Ó, 3,40 dividido por 1,02, que 1,5 aqui já falei, foi descontado 0,48, porque era sobra, excesso é sobra. Então vamos de novo. 3,40 por 1,02, 1,17 por 3, 0,351, 2,87 por 0,861, 1,7 por 0,51. Aí tá vendo? Fazendo essa divisão aqui dá 3,3. Proporção constante, olha lá. As massas que reagem e se formam estão em proporção constante. Então, as massas que reagem e se formam, estão em proporção constante, beleza? Pessoal, esse exercício resume bem a lei de Lavoisier e Prost, tá bom? E aí a gente pode voltar na apostila para resolver aí, certo? Então, vamos lá. É que tá aparecendo uma barra aqui em cima para mim, não sei se tá aparecendo aí para vocês. Para mim saiu aqui. Tá lá, página 69, número 1. Então vamos, ó. Aí uma experiência você tem 1,2 de substância A, reage com 3,84 de uma substância B, produz 4,5 de C mais 0,40, mais 0,54 de D. Aí falou que repetiu a mesma experiência, constatou que 8 gramas de A reage com 25,6 de B, produzindo 30 de C e 3,6 de D. Vamos montar isso aqui. É para ver se esses resultados estão de acordo com a lei de Lavoisier e Proust. Só que aqui não sobrou nada, né? Olha lá, na primeira experiência, você colocou as massas de cada um, belezinha? Leu o texto, pronto. Vai aplicar a lei de Lavoisier. Olha lá, 1,2 mais 3,84 é igual a 4,5 mais 0,54? É, de acordo com a lei de Lavoisier. Aplica na outra, aqui para você ver. 8 mais 25,6 é igual a 30 mais 3,6? É, está de acordo com a lei de Lavoisier. E de Proust é proporção, né, gente? 1,2 dividido por 8, proporção. Tá vendo? 3,84 por 25,6, 4,5 dividido por 30 e 0,54 dividido por 3,6. Deu 0,15, constante, percebeu? Então, eu fiz o anterior, porque o anterior fala de excesso. É importante esse detalhe para elevar o nível das nossas aulas. É para elevar o nível, tá? Porque aqui não falou nada de excesso. E se aparecer excesso, como é que você faria? Verdade? Vamos fazer esse? Tá? Aí, um pouquinho de matemática, vai lá. 96 gramas de ozônio, por isso que eu ensinei vocês a cantar a música lá, lembra? Flúor, cloro, bromo, iodo, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, combustível do presente e do futuro, triatômico é ozônio, tetratômico é o fósforo, e aí vai, tá vendo? Então, você tem 96 gramas de ozônio, transforma completamente, então não tem excesso, ó, se for o que transforma completamente, qual a massa de oxigênio produzida? Então, você tem ozônio virando oxigênio. Aí, ó, vamos provar aqui. Ó, O3 virando O2. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Olha lá. Tá vendo? Qual a massa lá? A massa de oxigênio produzida. Então, depois da seta, produzida, O2. Então, ozônio O3 virando O2. Aí tem que balancear aqui, pessoal. Para balancear essa equação, você faz o seguinte, ó. Pois que eu ensinei lá naquele exercício lá da combustão, balancear lá, que ia precisar disso para frente. Então, o que que você faz aqui? Faz trocado. Coloca um 3 aqui na frente e um 2 aqui na frente. Aí você acerta. Olha lá. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Então, quando tiver assim, você faz uma troca. Põe um 3 aqui na frente, um 2 aqui e acerta. Belezinha? Tranquilo? Agora você vai fazer a matemática, ó. Quanto você tinha de ozônio? 96, né? Você quer saber a massa de quem? Você quer saber a massa de oxigênio, né? Então, olha lá. Então, você tem 96 gramas de ozônio. Você quer saber a massa de oxigênio. X gramas. Agora, presta atenção aqui. Cada oxigênio vale 16. Então, a massa dele é 16. Certo? Massa dele é 16. Então, aqui no ozônio, ó, no ozônio você tem 3. Você tem 3 O. Então, você vai multiplicar por 3, ó, porque cada O vale 16. 16 vezes 3, 48. Então, fica 2 vezes 48. E aqui no oxigênio, cada O vale 16. 2 vezes 16, 32.
Então fica 3 vezes 32. Sacou? Vamos voltar de novo, se você não entendeu? Então, escreveu a equação, que falou que o 3 virou 2, olha lá, ó. Oxigênio produzida. Qual a massa de oxigênio produzido? Então, oxigênio é depois da seta. Então, ozônio vai virar oxigênio. Coloca, se tem 3 e 2 aqui, coloca um 2 à frente aqui, um 3 aqui, você balanceou. Aí, 96 gramas de ozônio, você quer saber quantos de oxigênio. Aí, você tem que botar essa parte de baixo aqui, ó. É facinho, olha lá. Se cada O vale 16, eu tenho 3 vezes 16, 48. Só que vezes 2. O coeficiente é 2, certo? O O vale 16. 2 vezes 16, 32, só que vezes 3. Faz essa conta aqui, 96 gramas, letra E. Gente, é muito legal esse exercício, né? Isso chama estequiometria, cálculo estequiométrico, tá? Estequiometria, está calculando quantidade, estequio, né? Quantidade de substância, estequiometria, medida de substância, calculando quantidades, né? Então, tem um capítulo específico só disso em química. Vamos? Aí, pessoal, Dalton, né, pessoal? Então, Dalton, né? Vamos lá, né? Então, Dalton é sua teoria, né? Ele trabalhou com pressões parciais, com gases, né? Em misturas, né? Tá certo? Em 1803 ele publica, né, pessoal? Publica esse trabalho, né, de absorção de gases pela água, né? Absorption of gases by water and other liquids, né? Não sei se o inglês está certo aí, né? Tá certo? Então, onde ele fixou né, os princípios de sua teoria atômica. Porque, na verdade, ele começou a escrever sua teoria atômica em 1803, né? Exatamente aí, tá? Em 1808 ele publica, né, pessoal? Então, aí, ó. Então, lá, ó. 1808 ele vai procurar justificar os trabalhos de Lavoisier e Proust, né? Que a gente acabou de falar aqui. Então, ele publica a sua teoria atômica, como a gente acabou de falar. Então, que na teoria dele, ele fala o quê? Depois, no capítulo 5 a gente fala de novo sobre isso, tá bom? Beleza? Então, que os elementos químicos são formados de átomos. Então, os elementos são formados de átomos, né? Aí falou que o átomo seria como se fosse uma bola de bilhar. O átomo é maciço e indivisível, né? Então, nesse aspecto aqui, continua igual dos gregos lá, mais de 2000 anos atrás, né? Átomo, átomo, não divisão, né? Que significa, né? Então, ele veio com a mesma história dos gregos lá, de maciço e indivisível, né? Aí falou que os átomos de um mesmo elemento têm massas iguais. Então, ele não conhecia os isótopos, né, pessoal? Porque você tem 3 tipos, por exemplo, de hidrogênio. Hidrogênio um, 2, 3. Tem 3 tipos de oxigênio, tá? Então, na época dele, ele não conhecia os isótopos. Então, por isso que ele falava, né, que os átomos de um mesmo elemento têm massas iguais, né? Elementos diferentes, massas diferentes, tá? Aí, tá vendo? Nessa época, ele não conhecia os isótopos, né? Hidrogênio normal, prótio, deutério, tritério, né? Prótio, né? Deutério e trítio, tritério. Aí ele dizia também que os compostos são formados por átomos dos elementos, né, pessoal, proporções fixas de números inteiros e pequenos, né? Então, os compostos eram formados aí por elementos em proporções fixas, né? Agora a gente mostra isso para vocês. No capítulo 5, eu acho que vai dar. E que durante uma reação química, né, pessoal, os átomos permanecem inalterados. Então, durante uma reação química, tá? Os átomos reagentes, tem que aparecer nos produtos. Não pode sumir átomo na reação química. Por isso que a gente balanceia, a gente faz aquele balanceamento. Lembra daquele exercício lá da combustão completa, incompleta? Né? Aqui lá já está encaixada a lei de Dalton, né? Porque não pode sumir átomo. Os átomos que estão antes têm que aparecer depois, certo? Então, daí a necessidade de balancear, fazer o balanceamento, acertar os coeficientes estequiométricos, certo? Bom, pessoal, e Berzelius, né? Berzelius, em 1810, ele introduz os símbolos, né? Porque na época de Dalton, né, era dessa maneira aqui a simbologia, né, para você ver, ó. Tá vendo os elementos, né? Os alquimistas era assim, já Dalton já tinha uma melhoradinha, né? E Berzelius, em 1810, né, pessoal? Aí coloca realmente que o ouro é a U, por causa do latim, né? Auro, prata é a G de argento, ferro, né? Ferro, cobre de cuprum, né? Assim por diante, aí é o que a gente tem hoje aí, né? Tá certo? A International Union of Pure Applied Chemistry, né? Então, a União Internacional da Química Pura Aplicada, né, pessoal? Que é uma organização, então, uma organização que sediada em Genebra, na Suíça, né, determina que a primeira letra seja maiúscula e a segunda minúscula, né? Então, cuidado com as representações. Ah, esse é minha letra, esse é meu A, esse é meu L, esse é meu G. Nada disso, tá? O A é dessa maneira, é A dessa maneira, G é desenhado. A assim, G assim. F maiúsculo e E minúsculo, assim por diante, tá bom? Então, cuidado aí nas representações. Bom, turma, aqui
A gente vai falar devagar disso mais para frente, né? A gente já está cantando nas aulas, né? Carboidrato, glicose, C6H12O6, sofre fermentação, produz álcool e CO2, beleza? Então já falamos na aula, até gravamos um vídeo aí, né, pessoal? Gravamos até um vídeo da sacarose, né? Que a sacarose é C12H22O11. A glicose é monossacarídeo, C6H12O6. E sacarose é disacarídeo. Fala, professor, então deveria ser C12H24O12. Mas não é, tá? É 22O11. Tem diferença de dois Hs e um O. Por quê? Por causa da reação com água, por causa da hidrólise. Reação com água, certo? Então é C12H22O11. Então, em vez de 24O12, se tira dois Hs aqui e um O, porque vai entrar água aqui, ó. Então é C12H22O11 mais água, certo? Aí você faz essa separação, ó. C6, C6, aqui, ó. C6, C6. Aí você tem 22 hidrogênios com mais 2 água, dá 24. Aí você divide. H12, H12. Agora você tem 11 oxigênios aqui e um da água dá 12. Aí fica O6, O6. Perceberam? Você tem os monossacarídeos, glicose e frutose. Depois você vai aprender mais para frente em orgânica, tá? Que a diferença vai estar na fórmula, né, pessoal? Que a glicose é um poliálcool aldeído, ó. Poliálcool, tem vários OHs. Poliálcool aldeído. Esse grupo aqui, você vai aprender em química orgânica que significa aldeído, tá? Esse grupo OH ligado a carbono saturado é álcool. Então, por isso que era um poliálcool aldeído. Mas não preocupa não, tá? E já a frutose, né? A frutose é um poliálcool, só que você tem C dupla O entre dois carbonos. Isso aqui chama cetona. Você vai aprender depois a função cetona. A acetona, que você conhece passar em unha, é um tipo de cetona, tá? Mas não preocupa não, só estou conversando, porque você depois vai estudar isso futuramente, tá bom? Então, a glicose é poliálcool aldeído e frutose é poliálcool cetona, tá? Essa é a diferença na estrutura. Porque na forma molecular é a mesma, né? Não dá para você diferenciar, tá bom? Já na estrutura tem como, tá bem? Então é isso, pessoal. E aí só a fermentação, né? Glicose, frutose, fermenta e produz álcool e libera gás carbônico, tá? A hidrólise, o que que é hidrólise? Hidrólise é uma reação com água, ó. Hidrólise é reação de uma espécie com água, ó. Hidrólise é reação de uma espécie com água. Lise é quebra, hidro é água. Aí vem, proteína é CON e o éster CO2C. Amida é CON e o éster CO2C. Isso aqui você vai ver proteína em biologia, depois a química vai me explicar. Proteína tem a ligação peptídica, a ligação amídica, tá? Éster é uma outra função orgânica que você vai aprender, que são as essências, né, de morango, maçã, baunilha, chocolate e assim por diante, laranja, tá? As essências em geral, tá bom? E outras, né? Ésteres também pode ser óleos e gorduras também. E você vai aprender em química orgânica. Vamos devagar, tá bom? Por enquanto, fiquemos aqui, tá? Então, se você dominar, fala, como é que eu vou memorizar o disacarídeo? Pega dois monossacarídeos. Você não tem glicose? Desenha ela de novo. Desenha as duas, você conseguir voltar. Aí você vai voltar, pôr uma molécula de água, o que sobrar você escreve para trás. Seria um bom exercício inverso para você resolver, beleza? Ótimo, galera. Então tá aqui os exercícios, né, do capítulo 4, né? Então tá aqui. Pessoal, tenta fazer nessa ordem. Eu coloquei nessa ordem para você dar uma treinada, treinar seu cérebro aí, tá? Então tá aqui, atividades suplementares, não deixa de fazer. Tá aqui, atividades suplementares. Ó, pessoal, faz aí alguns, né? Pelo da suplementares. Aqui tem que fazer todos, eu acho. Das suplementares, faça pelo menos alguns aí, né? Que eu enumerei, tá? Coloquei no mergulhando fundo, né? Respostas aí para você aprofundar, né? Se você desejar, tá bom? Então tá aí, joia? Valeu, pessoal. Então, beijo no coração de vocês. Senhor Jesus abençoa. Tá? Nono 1, nono 2 da Funvic, tá? Funvic Mococa. Então, pessoal, você também que está assistindo o vídeo, muito obrigado, tá? Então, valoriza aí, pessoal. Qualquer dúvida, estou por aqui, tá bem? Então, se tiver dúvida, manda aí que a gente vê. Então, Senhor Jesus abençoa você, sua família, todo mundo. Beijo no coração de vocês. Como vocês dizem, fui.